Vamos seguir neste assunto, falando sobre agravamento da crise hídrica, exatamente, aliás, por causa do agravamento da crise hídrica. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é presidido pelo Ministério de Minas e Energia, recomendou que o país adotasse novas medidas para preservar hidrelétricas e evitar apagões em alguns estados. O governo ainda estuda descontos na conta do consumidor que economizar energia como uma forma de estímulo. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma consultoria especializada no setor de energia. Adriano, bom dia, mais uma vez obrigado aqui pela entrevista com a CNN. As coisas estão piores do que a gente podia imaginar, né? Na avaliação, por exemplo, do diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Quioche, que ontem disse o seguinte: em algum momento podem dizer que estamos sendo pessimistas demais, mas infelizmente não. Gostaríamos de estar errados, mas a natureza tem se mostrado muito mais negativa do ponto de vista de chuvas do que as nossas simulações, que já eram pessimistas. Diante desse quadro colocado aqui pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o que cabe ao governo federal fazer? O senhor acha que está sendo transmitida para a população a real gravidade do momento que nós estamos atravessando? Olha, eu acho que a reunião de ontem em Brasília, né, já começou a dar esse tom, né? O governo começou a mostrar que o risco, né, de você ter problemas com energia em função dessa seca histórica, né, a maior seca dos últimos 90 ou 91 anos, já pode trazer complicações nos próximos meses, em particular mais para outubro, novembro, dependendo de uma série de fatores, né? Dependendo de como é que a chuva chega em outubro, novembro, dependendo de como é que as medidas do governo vão surtir efeito. Então, acho que a reunião de ontem, o governo mostrou para a população que acendeu a luz amarela. Né? Nós, especialistas, vocês mesmo na televisão, jornais, etc., jornalistas, estão já falando disso há algum tempo. Me parece que a reunião de ontem é um ponto já diferente. O próprio ministro, o próprio diretor do ONS, como você falou, já chamou a atenção: olha, a situação está se agravando e o governo começa a tomar medidas, né? Redução de demanda em consumidores livres, grandes consumidores, tentativas de redução de demanda também nos chamados consumidores cativos, residências, nos órgãos públicos. Foi anunciada ontem também que vão ter que reduzir de 10% a 20%, né? Mudança nas vazões das bacias hidrográficas brasileiras, né? Ligando todas as térmicas que existem, hoje quase 20 gigawatts. Então a situação ela é difícil, não é fácil, a gente vai ter meses aí complicados pela frente, né? E vamos ver o que acontece, né? Agora, isso também, vamos combinar, que não é só uma questão de falta de chuva. O governo, há algum tempo, não o governo Bolsonaro, outros governos, tem tido, acho, na minha opinião, falta de planejamento, né? Essa crise hídrica que o Brasil está passando, essa situação de falta de energia, está acontecendo no Chile, está acontecendo na Califórnia, está acontecendo na Alemanha. No fundo, né, você viveu nos últimos 20 anos um período aí de uma assodamento numa transição energética, né? O que é assodamento? Você tirar energias que geram com confiabilidade, como térmicas, e entrar no sistema com muita energia intermitente. O caso brasileiro, você tem hoje hidrelétricas a fio d'água que só geram quando chove, você tem eólica, você tem solar. Isso é bom, mas não é suficiente para dar confiabilidade ao sistema elétrico brasileiro. Então, a matriz elétrica brasileira está muito refém do clima. Por isso que nos últimos 20 anos a gente já teve uma série de crises, né? Racionamento 2001, 2002, crise de 2014, 2015 e agora essa de 21, 22. Nós temos que resolver esse problema definitivamente, né? Porque não dá para um país como o Brasil ficar dependendo do clima, ainda mais com as atuais mudanças climáticas, onde o clima cada vez é mais imprevisível. Esse que é o diagnóstico. Diagnóstico para mais médio e longo prazo. De curto prazo, o governo está tomando as atitudes. Pode ser que tenha tomado de modo tardio, né? Mas não tem outro jeito e a gente vai ter que agora enfrentar esse período e pode ser sim que haja blackout, falta de energia lá para outubro, novembro, e estamos na mão do clima, estamos na mão de volta de chuva ou não volta de chuva.
Professor, bom dia. É importante para a nossa evolução aprender com a história. O senhor traz aí o racionamento de 2001 e 2002 do governo Fernando Henrique, traz também a memória, a crise energética também de reservatórios de 2014 e 2015. Justamente nesse período do governo Alckmin, existe uma acusação frequente, de vez em quando o Rafael Colombo traz aqui essa imagem para a gente, de que não tinha-se clareza naquele momento, ou o governo não passava com clareza para a população, o que realmente estava acontecendo. E isso atrapalhou muito, logo nos anos seguintes, a situação dos reservatórios. Eu lhe pergunto, as medidas anunciadas ontem trazem com clareza o que o senhor traz aí como acendeu a luz amarela? A população vai interpretar dessa maneira ou o governo deveria ser mais enfático? Olha, eu acho que o governo deveria ser mais enfático, né? As medidas de ontem ainda trazem muitas dúvidas. Por exemplo, se vai ter um incentivo econômico para o consumidor livre, o grande consumidor, reduzir o consumo de energia, que incentivo econômico vai ser esse? Qual o valor? De onde vem esse dinheiro? Ontem também não ficou claro como é que vai ser o plano para incentivar o consumidor cativo, as residências a também reduzir consumo. Outra vez, de onde vai vir esse dinheiro? Então, essas coisas têm que ser feitas de uma maneira muito clara e transparente para que haja o efeito esperado. Senão você começa a criar uma sensação de como é que vai ser o dia seguinte. Vamos fazer um programa de redução de demanda voluntária, mas voluntária como? Será que depois não vira obrigatório? Muitas vezes, ao você não ser transparente, você até incentiva os consumidores a aumentar, né, o consumo de energia em vez de reduzir. Mas veja bem, todos os governos têm dificuldade de lidar com isso. É uma notícia que não é boa de ser transmitida à população, né? Foi assim no Fernando Henrique, foi assim na crise de 14 e 15, né? O que eu acho que a gente tem que fazer é atacar os problemas conjunturais que tem levado o Brasil e outros países no mundo a ter esse problema de falta de energia, né? E energia é caro. O pior não é só a falta, é que a energia, quando falta, o preço fica muito caro. Evidentemente, eu sempre coloco que a energia mais cara é aquela que você não tem. Então, nós temos que evitar esse cenário que a gente quer recorrente no Brasil nos últimos 20 anos. Agora, diante do que está acontecendo hoje, o governo está tomando as atitudes que tem que tomar. A crítica talvez seja essa que você fez. Teria que ser mais transparente, mais enfático, mas é difícil qualquer governo sempre ficar apostando, né, que a natureza vai ajudar, que a chuva vai chegar. Enfim, é uma situação realmente muito complexa, mas que a gente vai ter que, volto a repetir, enfrentar nos próximos meses. Adriano, é muito comum quando a conta de luz chega na casa das pessoas, eu vou aqui generalizar na minha pergunta, que as pessoas olhem a conta e pensem assim, nossa, esses políticos, esse governo, esses empresários. A gente está sempre projetando no outro a culpa, estou usando o exemplo da conta de luz. A minha dúvida é a seguinte, até que ponto a gente pode voltar os olhos para a gente mesmo e atribuir um pouco da responsabilidade aos nossos atos? O nosso ato diário é capaz de mudar em algo ou, na verdade, a grande mudança tem de vir de fato de um governo, tem de vir de uma política pública? Até que ponto a gente contribui para que essa conta de luz esteja cara? Olha, é o conjunto. Tem que ter política pública e também a população tem que entender que cada vez mais o mundo está eletrificado, né? Eu até sempre brinco que hoje o único objeto que você não consegue viver sem ele é a tomada, né? A gente precisa de tomada para tudo, carregar celular, às vezes o fio da tua casa é elétrico. Então o que acontece? Hoje, saneamento e eletricidade são fundamentais para que as pessoas tenham qualidade e dignidade de vida. Então o que está acontecendo no mundo inteiro? A oferta de energia está crescendo sempre um pouco abaixo da demanda. Então, para que você ajuste a oferta e demanda, o preço da energia vem crescendo no mundo inteiro. Então, a população, em geral, tem que entender que tem que usar de maneira mais racional a energia elétrica. Não é piorar a qualidade de vida, mas usar de maneira mais racional, usar aparelhos com maior eficiência. E no caso brasileiro, a gente também tem que usar com mais racionalidade a água, porque 65% ainda da energia gerada no Brasil é com água. E a água cada vez mais tem uso múltiplo. A água é usada para irrigação, é usada para navegação, é usada para turismo e principalmente agora para saneamento. O grande desafio do saneamento, o que é? A captação de água. Então essa crise agora, como a de 14 e 15, está trazendo efeitos danosos, por exemplo, em navegação. A hidrovia Tietê-Paraná já está com dificuldade das balsas se movimentarem em função de calado. Na crise de 14 e 15,
a hidrovia ficou fechada há 16 meses. Isso traz um prejuízo enorme para o agronegócio. É frete que aumenta, é perda de emprego, é caminhão a diesel rodando mais, piorando o meio ambiente. Então é um conjunto. Acho que a população tem que entender que a energia vai sim ser cada vez mais cara, então nós temos que racionar o uso de energia e o governo também tem que criar uma matriz mais diversificada. O Brasil é um país rico em energia, nós temos diferentes fontes de energia. Nós temos que olhar que cada energia tem um atributo. Não tem energia uma melhor que a outra. Cada uma tem o seu atributo. E hoje na matriz elétrica brasileira o que está faltando é confiabilidade. E confiabilidade, o que dá confiabilidade seriam hidrelétricas com reservatório, que a gente não pode mais construir, foi proibido no Brasil, hoje só existe entre elas a fio d'água. Então nós temos que introduzir na matriz térmicas a gás natural, mais baratas, nucleares e enfim, energias que complementem essa intermitência da hidrelétrica, a fio d'água, da eólica e da solar. Então a térmica ela vai ajudar a gente a gerenciar melhor o nível de reservatórios e vai funcionar como uma espécie de bateria para energia eólica e energia solar. A energia eólica tem ajudado a enfrentar essa crise, está gerando muita energia eólica no Nordeste, mas a energia eólica, como ela é intermitente, ela não atende a ponta do sistema. Hoje, quando você consome energia, o consumo não é linear, tem horários do dia que tem picos de energia, e esses picos eles só são atendidos por energia térmica e energia de reservatório, de hidrelétrico reservatório que está seco. Então, o outro problema que a gente tem de curto prazo no Brasil para essa crise é que nós poderemos, nos próximos meses, ter problemas de atendimento de pico de energia, porque o Brasil tem um problema hoje de potência. O governo vai fazer um leilão no final do ano de potência térmica, é muito bem-vindo. No ano que vem, teremos o leilão da Eletrobras também, que é muito bem-vindo, porque é um leilão também de térmicas, para que a gente construa no Brasil, finalmente, uma matriz diversificada e onde o atributo confiabilidade entre junto com o atributo aí mais ambiental das eólicas, das solares e das próprias hidrelétricas a fio d'água. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até a próxima, Adriano. Obrigado e bom dia a todos.